Só que depois, mexerica em Portugal, mexerico é conversa. Acho que é um nome que é catchy. Olá a todos, o meu nome é Andy Cruz e a criação do nosso podcast A Mexerica surge para ser um espaço de emancipação de mulheres e fomentação do seu entendimento. Bem-vindos ao terceiro episódio da Mexerica. Hoje vamos falar sobre um tema comum a muitas de nós, maternidade. Eu fui mãe há 10 meses e este é um tema que estava muito ansiosa por trazer, porque acredito que muitas mães estão neste momento em pânico, sem saber se vão conseguir ultrapassar as dificuldades, quer do início da maternidade, quer do pós-parto, e acho que ouvindo relatos de outras mulheres, sentimos um alívio gigante. Pelo menos isso aconteceu comigo. Eu não tive o parto que eu esperava e isso causou-me alguma revolta no momento, mas acho que ao falar sobre estes temas e trazendo isto para cima da mesa é uma forma de aliviarmos essas dores emocionais. Por essa razão, as nossas convidadas de hoje vão ajudar-nos a refletir um pouco sobre este universo complexo que é ser mãe. Nossa primeira convidada é a minha melhor amiga, a minha mentora, que eu admiro cada dia mais, licenciada em Psicologia, doula de pós-parto, certificada pela abordagem neurocompatível e cofundadora da Clínica Apego, que abrirá ainda este ano. A Raquel começou a questionar paradigmas da maternidade e foi através de vários estudos procurar respostas mais assertivas à forma como se deve cuidar de um filho. Hoje ela vai partilhar connosco alguma das suas aprendizagens ao longo deste percurso de conhecimento profundo sobre maternidade. Ela é também mãe de 2 filhos, a Mel de 3 anos e o Miguel de 8. Obrigada por vires, não tens noção o que isto significa para mim, poder partilhar com mais pessoas tudo aquilo que eu aprendo contigo. Oh, obrigada, Andy. Estou muito feliz por estar aqui. Que bom. A nossa segunda convidada é a Susana Barros, enfermeira e terapeuta de amamentação com o certificado IBCLC. A Susana tem dedicado o seu tempo a apoiar mulheres que têm dificuldade no momento de amamentar. E estou muito feliz de poder tê-la aqui para promover o seu trabalho, tão necessário para que muitas mães não desistam de algo tão natural como a amamentação. Ela também é mãe de 2 filhos, o Diego de 7 e a Zoe de 2. Obrigada, Susana. Obrigada, é um prazer estar aqui convosco. Que bom. Obrigada às duas. Obrigada por aceitarem o convite para falar de um tema um bocadinho complicado. Complicado não, mas complexo. Complexo, sim. Exatamente. Exatamente. Então, antes de nós começarmos, só para dar aqui um contexto, eu queria pedir à Raquel para explicar o que é isto da abordagem neurocompatível, resumidamente, e à Susana para explicar um bocadinho sobre a certificação que ela tem de IBCLC. Nacionalmente, que em Portugal não existe nenhuma certificação que valida que aquele profissional é competente para exercer o apoio à amamentação. No estrangeiro, internacionalmente, existe este título que é IBCLC, que é uma certificação internacional de consultora em lactação humana, ou seja, tudo o que diz respeito à lactação. É como se fosse, o IBCLC é uma pessoa que estuda a ciência da lactação. Então, a abordagem neurocompatível nasceu no Brasil pela psicóloga Márcia Tossin. É uma abordagem que defende o respeito máximo pela criança, porque nos últimos séculos as crianças foram vistas como seres inferiores e não são, merecem tanto respeito como os adultos, e a abordagem neurocompatível vem um bocadinho mostrar isso e como é que os profissionais de saúde também podem trazer isto para as suas práticas. E para as famílias, não é? E para as famílias, Trazer sim. esta abordagem para mais pessoas e trazer esta consciência Sim. a mais famílias. O que é que muda quando nasce o nosso primeiro filho? Tudo. Tudo. Eu brinco assim. Nós nunca mais somos as mesmas pessoas. É impossível. Há um printing de uma nova identidade de ser mãe que muda tudo. Muda a tua visão do mundo, muda os teus hábitos, muda a tua forma de pensar, a tua forma de sentir, faz-te conectar contigo mesma de uma maneira muito profunda, com muitas dores, com muitas feridas, lidas com a tua infância, lidas Sim. com o teu futuro. Voltas É um à misto. infância, totalmente. Sim, muda tudo. Transforma completamente aquela pessoa que tu és num novo molde, que não significa que seja pior, ou normalmente transforma-te sempre, tu fazes sempre um luto de uma identidade que tu tinhas e transforma em algo novo, espetacular, super desafiador e bom. Sim, olha, para mim foi transformador
mas não sinto que tenha sido uma viagem assim tão transformadora como isso, porque eu, quando era adolescente, tive 2 irmãs, bebés, então eu já tinha muita noção do que era um bebé, ainda por cima a minha mãe já era muito neurocompatível. Ela, antes de eu nascer, leu o livro do Spock, que veio mudar muito o paradigma da infância. Ela já dava muito colinho, já também amamentou as minhas 2 irmãs, amamentou a mim, então eu tive logo um impacto muito real com a infância, ainda muito com a infância, com o pós-parto, não é? E com o que era um bebé logo muito nova. Então eu acho que o facto de eu ter tido essa experiência anterior fez com que os meus pós-partos tivessem sido, se calhar, mais suaves do que para a maioria. Eu acho que um dos problemas de hoje em dia é as famílias estão tão afastadas umas das outras, cada um está no seu núcleo, no seu apartamento, e poucas pessoas, antes de serem mães, conviveram de facto com outros bebés, viram bebés a serem amamentados, e eu acho que isso tem sido um entrave à grande maioria das famílias, e pronto, eu tive a sorte de poder viver 2 pós-partos antes do meu, dentro da minha casa, então... Mas sim, mas muda tudo, muda. Sim. Raquel vem de uma muita família coisa. grande, vocês são 4 irmãos, 4 tu és a mais irmãos, velha sim. dos 4, Sim. e isso que tu estás a dizer aconteceu comigo. Eu sou filha única e eu nunca convivi com bebés. Então, Certo. quando eu me vi no meu pós-parto, caiu tudo e eu fiquei com chamado baby blues, não é? Para quem não sabe, baby blues é um género de uma depressão pós aqueles primeiros momentos após a gravidez, e eu passei por eles. As primeiras 2 semanas foram super difíceis, e eu acredito também muito por isso, porque eu nunca tinha convivido, eu não fazia ideia das dificuldades da amamentação, e eu tive uma consulta de lactação, amamentação, pré-parto, mas mesmo assim foi muito difícil. Então concordo contigo, eu acho que se as pessoas tivessem mais contacto, se calhar com mais famílias, ou com essas realidades, talvez facilitava o momento em que tu passas por isso. Já que estamos neste assunto, pós-parto, puerpério, isto era uma palavra que puerpério eu não sabia o que era até há 10 meses atrás. Alguma de vocês quer explicar um bocadinho o que é o puerpério? Puerpério. É difícil, é sempre difícil definir as coisas. Puerpério, pós-parto, nós temos muito a ideia de... É o primeiro tempo do bebé na vida extra-uterina. E há muito... Eu super concordo com a Raquel. O que eu percebo ao lidar todos os dias com diversas famílias, diversos contextos, é que nós realmente não estamos preparadas para estar a cuidar de um recém-nascido. O recém-nascido, eu acho que devíamos ver neste sentido como é uma nova pessoa que entra na porta da nossa casa. É um estranho. Não um membro da família. É um estranho. Entra na nossa casa e nós precisamos de conhecê-lo, de perceber as suas necessidades, de comunicar com ele, de saber ouvir o recém-nascido. Isto é tudo novo. Esta abordagem neurocompatível, eu, graças a Deus, cresci num ambiente neurocompatível. Eu não tenho formação, mas eu sinto que sou neurocompatível para os meus filhos, e eu tento trazer essa realidade para as famílias, e é difícil no puerpério, no pós-parto, que as pessoas entendam o que é ser neurocompatível, entendam que um bebê recém-nascido tem voz, tem necessidades. Um dos grandes mitos é pensarmos que existem as novas guidelines agora, nós dizemos que há um 4º trimestre de gravidez, ou seja, a gravidez são 9 meses, e depois há mais 3 em que é como se o teu bebê ainda tínhamos que replicar todo o ambiente intrauterino, porque é como se o bebê que ainda temos que lhe dar todas as coisas que ele tinha dentro da barriga passados os 3 meses. Contudo, os bebés são todos variáveis, e há bebés que estes períodos são todos variáveis, ou seja, após 3 meses nada é estanque na maternidade, nada é estanque, e não podemos dizer que após 3 meses o bebê está pronto já passou, tem 3 meses, e a partir de agora pronto, já podemos começar rotinas, consultorias de sono, e o bebê já é suposto fazer isto e tudo muda, é variável. Então, estas ideias fixas de 6 semanas um puerpério, totalmente mentira. Sim, eu acho que também depende do bebê. Há bebés
que se desenvolvem de uma forma mais rápida. Claro que existe um Claro. padrão, mas... E há outros que demoram mais. Eu acho que também esta coisa de pensarmos que é tudo padronizado, são seres humanos, não é? São Não processos somos... para ti, para o teu Sim. bebê, para a tua dinâmica familiar, são processos para todos, para a Exatamente. sociedade que está E não é preparada só para o receber bebê. aquele contexto. A mãe também passa pelo pós-parto e o puerpério também é da mãe. Então, às vezes, há mães que Sim, eu acho demoram que o muito puerpério é mais. quase totalmente da Mãe. mãe, é muita Isto é variável, é Sim. para todos. Eu penso assim, na dinâmica de família, é para todos. Quando é que nós transitamos da parte de puerpério? Quando a família em si, globalmente, incluindo o pai, sente que, ok. E isto é variável em tempo. Há famílias que super adaptam-se num mês, 2 meses, 3 meses e está tudo favorável, e há outras que demoram para este espaço. Então é vago. A ideia do puerpério pós-parto não tem limite de idade. Sim, o puerpério supostamente é a recuperação física e mental da mulher após o parto, não é? E portanto isso pode demorar muito pouco tempo e pode demorar, na sua maior parte das vezes, muito mais tempo, não é? Será que o pós-parto, puerpério, já não chamo puerpério, vamos lhe chamar pós-parto, acham que é uma das fases mais desafiantes da vida da mulher? Ou de uma mãe? De uma mulher que foi mãe? Não sei. Diria que não. Eu acho que Acho depende. muito Para mim variável. não foi. Eu acho que quando o meu primeiro filho nasceu, eu vinha de um ritmo completamente alucinante, estava a trabalhar e a estudar, e quando ele nasceu, foi no fim do meu curso, e aquilo para mim parecia um bocado férias a comparar com o ritmo onde eu estava, não é? Ok. Apesar de eu dormir menos, senti aquilo muito leve. Na segunda, já foi 5 anos depois, já senti muito mais dificuldade porque, pronto, vinha de um ritmo um bocadinho mais calmo, não é? E de repente não dormir, já foi mais complexo. Eu acho que depende um bocadinho da vida que tu tinhas antes. Talvez eu faça esta pergunta porque para mim foi um desafio gigante, principalmente a parte da amamentação. Foi muito difícil, tive quase 2 meses a tentar consolidar e o primeiro mês então eu acho que chorei todos os dias. E acho que não, e chorar nem era só de dor, porque realmente há uma dor física, mas é uma tentativa frustrada. Tu estás a tentar alimentar uma criança, não é? Que precisa de ser alimentada, que precisa de crescer, e tu não estás às vezes a ser bem sucedida. Então para mim isso foi um desafio enorme. E eu achei engraçado, porque nós falámos em off as duas e tu até disseste assim, existe pouca informação, por exemplo, sobre a amamentação no YouTube, em português de Portugal. E eu lembro-me que os meus primeiras 2 semanas, fui eu sentada no sofá da minha casa, com o meu filho nos braços, e a ver filmes de YouTube. Sim, eu acho que também nos hospitais, infelizmente, a pessoa acha que. Porque depois tu durante a gravidez, o acompanhamento em Portugal é muito bom. No pós-parto há falhas muito graves. E nos hospitais, as pessoas que é suposto acompanharem os primeiros dias não têm informação adequada sobre a amamentação. Então eu lembro-me que eu estava na clínica e cada enfermeira que vinha dava-me dicas diferentes. E agora vira-te assim, e agora vira-te assado. E eu depois de uma Vêm cesariana... imensas enfermeiras. Vêm imensas enfermeiras, cada uma com a sua Exatamente. experiência pessoal, porque aquilo não... Algumas já têm informação, felizmente, mas senti que os hospitais falham muito nesta parte. Que são pessoas que lidam com a amamentação diariamente, mas que não têm a informação adequada. Este curso IBCLC devia ser, no meu ver, obrigatório para se trabalhar com a amamentação, não é? Com pós-parto. Sim, e cria-se ali até um certo ambiente intimidante. Sim. Que eu, por exemplo, o meu filho nasceu enorme, com 4 quilos, e começou a perder peso. Que acho que é uma coisa, pelo que eu sei hoje, muito comum. E o médico, basicamente, ameaçou-me: se esta criança não ganhar mais não sei quantas gramas, você fica aqui. E Sim. eu, em pânico, porque eu não queria estar no hospital, depois de uma cesariana, já estava ali há vários dias, e eu comecei desenfreadamente a tentar amamentá-lo a toda Mas a eu não hora. conheço ninguém que isso não tenha acontecido. Eu não percebo como é que o leite só sobe, né? E a Susana sabe explicar isto melhor que eu. O leite normalmente não sobe no primeiro dia. Tu tens o colostro, Sim, né? Nos demora. primeiros dias e ao fim de 3, 4 dias, às vezes menos, sobe o leite. E é aí que o bebê começa mais a engordar. Portanto, eu também não... É uma coisa que me faz E muita nem sempre, confusão. porque às vezes eles nem conseguem ainda bem Mamar fazer bem, uma não é? pega correta, Sim, o que sim. é normal, porque a boquinha deles é minúscula. Eles também ainda estão a tentar entender tudo o que está a passar. Voltamos àquela questão, o bebê, o A recém-nascido adaptação da mãe ao bebê, não é é? um humano, não é? Sim. Portanto, ele também está ainda a tentar entender tudo. E eu comecei a tentar amamentá-lo
a toda a hora, para ele ganhar o peso, acabei por fazer feridas que se calhar não teria feito se não fosse aquela pressa, aquela urgência. E eu acho que isso dificultou muito o meu processo de amamentação, que dificultou também o meu processo de adaptação àquela nova realidade. Claro. Então, ó, é tudo uma bola de neve. E o que é que eu senti? Realmente, se tivesse havido um acompanhamento diferente no hospital, eu estive num hospital privado, em que supostamente existe um acompanhamento mais próximo, poderia ter facilitado tão mais a minha vida quando eu fui para casa. Não é? Dizer que, coisas importantíssimas, a sociedade em geral espera que no internamento nós tenhamos apoio. Nós, quando estamos grávidas, vulgo, todas as pessoas, e eu também senti o mesmo, quando fui para ter o bebê, pensei, ok, eu vou entregar o meu corpo, a minha situação a um hospital e eles vão cuidar de mim, vão fazer com que o bebê nasça e vão ajudar-me a alimentar o bebê. Agora, o que é que eu sei? Na nossa formação base, eu sou enfermeira, nós temos pouquíssimo sobre aleitamento materno. Temos uma aula, 2 aulas, temos um manual desatualizadíssimo de 2004, com recomendações da Organização Mundial de Saúde, e sabemos muito pouco e erradamente sobre pega do bebê, posicionamento e tudo. Na formação médica, eles têm mais formação em leite artificial do que em leite materno, do que em aleitamento materno. Quando um médico disse-me isso, eu fiquei, oh my God, é impossível. Ou seja, esperar que nós vamos para o hospital e que temos o apoio de pessoas que sabem, ainda estamos a falar na parte da informação, que é o que a Raquel disse, o pessoal não está informado não tem formação para apoiar, não é? Nós esforçamos ao máximo para tentar e tudo mais e fazemos o nosso melhor, mas não temos formação, não é uma coisa, a minha formação de IBCLC é uma formação paga, Tu investiste. que eu investi, foi uma decisão minha. O curso e a formação é muito dispendiosa, são vários cursos complementares e é feito em imenso tempo e é uma formação contínua. E puxam um lado e vai mais e mais e mais na formação. É uma formação difícil, não é? Não é uma coisa formação que super qualquer difícil. pessoa- E é um exame difícil É um também, exame não é? difícil, é um exame de 4 horas com 175 perguntas de escolha múltipla, numa linha traduzido QB, porque a formação é toda internacional e a carga de estudos é imensa. O exame é à parte, nós temos imensa formação, temos livros, a maioria da bibliografia é em inglês, não é em português, porque em Portugal nós somos pobres nesta Matéria, cultura, nestas nesta matérias matéria da também, não é? amamentação. E então é um desafio muito grande, ou seja, em termos de formação, primeira parte, já passo só a parte 1, em termos de formação, em regra, o pessoal que vos vai atender nas instituições não está tão preparado quanto isso. Não podemos esperar ter um grande apoio na maternidade. Outra coisa são em 2 dias, num parto vaginal, 3 dias numa cesariana, pode-se depois alongar por outras questões, mas é um período que é difícil estabelecer a amamentação neste período. É um período crítico, é um período muito hormonal, que a mãe tem muitas dores, com muita coisa a decorrer, com muitas atividades para a mãe, para o bebê, é um período que passa super rápido. Sim, muitas visitas. Muitas eu lembro-me que eu visitas, estava... muitas pessoas, Exato. então não é um meio Nada favorável. nada favorável pois. para a coisa acontecer. E porque às vezes os bebés simplesmente não mamam, dependendo do tipo de parto, os bebés ficam completamente KO e não têm uma Só querem resposta. dormir, não é? E nós temos que fazer engordar e é toda uma pressão. Não, e há os depois. bebés que têm, por exemplo, a questão do freio. Tudo, Se o bebé tiver o freio curto, Sim. não mama. E ninguém no hospital te vai fazer isso. Sim. Portanto, logo Ninguém aí já dá é conta um disso super... no hospital. Ninguém te pergunta sequer, ninguém vai ver Há isso. todo acho um eu também. contexto. O fundamental e como tu disseste, Andy, é tu teres uma consulta pré-parto e com um especialista, não é? Com alguma pessoa certificada, para compreender quais são os processos, até que a fisiologia, como é que isto acontece, como é que eu tenho leite, como é que eu estimulo, e se o meu bebê mamar, e se o meu bebê não mamar, e se colocarem a questão da perda de peso, esta perda de peso, nós tocar nisto é fundamental. Há hospitais amigos dos bebés, e um dos hospitais amigos dos bebés desenvolveu um projeto que era não pesar os bebés. Ou seja, o bebê nasce, tem um peso inicial cá em Portugal. Não vou dizer hospital. Vai encher esse hospital. Estou curiosa. Ou seja, o bebê é pesado quando nasce. O bebê é pesado quando nasce e não é pesado no internamento até ir para casa, independentemente se é cesariana ou parto vaginal. Porquê? Quando fizeram este desafio, a ideia era reduzir o leite artificial. E tu, não pesando o bebê, não tens essa pressão do bebê estar a perder peso e não vais introduzir desnecessariamente o leite artificial. Sim. Dado que depois, entretanto, há o processo de descer do leite, sabemos que depois aí há uma transição do leite, do colostro para leite, e este leite é muito mais gorduroso e sim já tem o potencial de engordar o bebê.
e normalmente a coisa compensa na primeira semana ou até aos 14 dias de vida. Ou seja, é suposto que o bebê recupere peso de nascimento até ao 14º dia de vida. Isto acontece naturalmente. Se nós não intervirmos precocemente em avaliação de peso e essas coisas, e tem que engordar o bebê, porque imagina no teu contexto, é tudo muito novo, ainda mais com uma pressão, tens que alimentar, ou seja, já tenho imensas dificuldades, ainda tenho que estar aqui a forçar uma coisa. Sim, e eu em casa também passei por isso. O meu bebê acho que só foi aumentado de peso se calhar no 21 dias depois. Demorou um bocadinho mais, até porque eu tive essas dificuldades na amamentação. Eu tinha o centro de saúde a ligar-me, a dizer, não, você tem que vir cá para pesarmos o bebê. Claro que eu entendo que isto é o papel deles e é importante que haja um controlo, até porque nem toda a gente é preocupada e existe, se calhar, realmente pais negligentes. Mas, por outro lado, eu acho que isto é uma pressão gigante para uma família que já não está a dormir bem. E tens um centro de saúde a ligar-te, quase a chamar-te incompetente, como é que tu não estás a amamentar como é que tu não estás a alimentar o teu filho? Um hospital que também, se calhar, os cuidados não contribuíram para tu estares com uma saúde mental melhor. Então, todo este Nem para a amamentação correr bem, não é? Nem para a amamentação correr bem. Então, sinceramente, eu acho que existe muita necessidade de terapia de amamentação, terapia, consultoria de amamentação. Mas também te digo uma coisa, a minha experiência, a Raquel ofereceu-me uma consulta antes de eu ter o bebê. E nós ouvimos, eu e o Nicholas, nós fomos, ouvimos toda a consulta, achámos incrível e tudo mais. Mas olha, vou-te dizer, não serviu de nada. Essa consulta para mim, eu acho que eu estava tão numa fantasia, eu não fazia ideia o que é que vinha aí, não é? Eu não tive irmãos, não tive filhos, não tinha tido nada. E aquilo não me serviu. Eu não sei bem quando é que deveria ser introduzido. Talvez quando o bebê nasce, eu acho que, idealmente, todas as mulheres deviam ter alguém para ajudá-las naquele momento. Sim. Porque até lá, se tu não tiveres essa consciência, essa informação não entra. Ou pelo menos eu não estava permeável o suficiente para ter já a noção desta informação. Mas, sem dúvida, consultoria de amamentação... Olha, concordo e... Isso dói-me imenso, essa nossa realidade dói-me imenso. Dói-me imenso porque eu vivi na primeira pessoa. Eu tive 2 filhos com 2 dificuldades de amamentação diferentes. E só depois do segundo filho é que eu pensei. No segundo filho é que aquelas coisas, fazes o luto de algumas coisas e depois começou a nascer a mim e disse, não, epá. Quando eu tive dificuldades no segundo filho eu pensei, meu Deus, onde é que eu vou? Quem é que vai me ajudar? Quem é que eu tenho aqui disponível? Eu olhei para todos os lados e pensei, não há nada. Não há nada. Quem é que vem ter comigo? Isto é brutal. Isto me diz, ok, preparação. Eu já era mãe, atenção. Já tinha corrido mal no primeiro. Eu pensei, não, no segundo. Pá, estudei imenso sobre parto e tudo mais. Mas conseguiste amamentar no primeiro? O primeiro amamentei 2 meses exclusivamente e depois introduzi leite artificial. E aquilo criou-se um luto dentro de mim. Eu pensei, eu queria ter amamentado tipo imenso tempo. Eu sempre quis imenso amamentar. Correu super mal nesse sentido. Depois o desmame foi catapultando e foi cedo, pá, aos 7 meses. E continuámos de leite só artificial. No segundo eu estudei imenso sobre parto, preparei-me imenso para o parto e foi espetacular o parto. E depois pensei nos últimos tempos depois do parto e pensei, pá, devia ter estudado mais sobre a amamentação. Mas pronto, vai correr bem, tenho um pensamento positivo, sou muito positiva, vai correr tudo bem. E correu, por acaso até fluiu. Depois, na primeira parte fluiu, mas depois tive algumas dificuldades. E quando eu tive essas dificuldades, olhar para todo um sistema e pensei, e agora? O que é que correu bem para mim? Eu estava a compensar muitas experiências anteriores e pensei, não, desta vez vai mesmo resultar, porque eu vou fazer tudo. Não vou... Sim, fiz mesmo do género de ser fundamental. Não vou usar Xuxa, não vou usar biberon, mas a teoria não é prática. E quando acontecem as dificuldades, por isso é que o pré é top, né? Quando tu já tens um filho, já tens ali uma experiência pré-parto, pronto. Sim, talvez a consulta no pré talvez seja melhor para quem já teve um primeiro filho. E para entender aquilo que correu mal. Por exemplo, se eu tivesse entendido aquilo que correu mal, eu já não compensaria tanta coisa, não é? O pré é importante e o pós é fundamental. Pré é importante, tudo bem, para tu teres uma noção geral das coisas, mas se eu não estiver contigo, Andy, no teu pós-parto, na tua casa, no teu ambiente ou num gabinete de consulta, conhecer o teu bebê, a tua família, a tua alimentação, a tua hidratação, o teu marido, o teu apoio familiar, a tua rede de apoio, não serve, percebes? Porque a questão é que é uma coisa individual. Às vezes eu digo, aquilo que eu ofereço em termos de serviço é aquilo que eu gostaria que tivessem feito comigo, de ir à minha casa, olhar para a minha realidade e pensar, meu Deus, como é que eu posso socorrer esta pessoa deste grande drama? O teu bebê, por exemplo, um bebê de 4 kg é um bebê gig, é um bebê grande para a idade gestacional. É um bebê que, em termos metabólicos do corpo dele, o processo é todo diferente.
E é um bebê que à nascença, alguém iluminado vai dizer, este bebê não se vai sustentar com leite materno porque é um bebê gordo. E o bebê gordo precisa muito de leite adaptado e precisa de engordar muito. Não, o bebê GIC tem uma componente metabólica diferente que vai fazer com que ele baixe o peso até entrar num percentil normal. Porque ele já tinha um metabolismo acelerado dentro... É um equilíbrio próprio É um equilíbrio natureza, do sistema, não é? da Exato. natureza. Ele nasce um bocadinho mais gordito, baixa o percentil e perde mais peso até entrar no percentil dele no meio extrauterino. O bebê magro, pequeno, pig, pequeno, para a idade estacional é o contrário. Vai querer mamar muito e vai entrar no percentil. E estas coisas fazem muita diferença. Os bebés gorduchos normalmente têm um metabolismo, têm muita reserva, comem pouco, são muito adormecidos. É tudo um drama, percebes? Então é preciso entrar num meio Sim. e perceber qual é o contexto daquela mãe, quais são as dificuldades, qual é aquele bebê, como é que está o pai, como é que vocês tu funcionam. falaste uma palavra que é mesmo a palavra drama. Quando eu, depois do pós-parto, eu fui para casa, subi o leite e eu fiquei desesperada. Porque parecia a Pamela Anderson, com 2 melões petrificados, nada saía ali. E então eu chamei a Regiane, que foi a Raquel até que me aconselhou na altura, e ela veio e é tipo uma fada madrinha. Claro. Que eu acho que é o que as pessoas devem sentir de ti. É uma fada madrinha, sério. Eu queria tipo abraçar, queria que ela ficasse na minha casa primeiro a viver. Já tenho estes convites. Eu disse, olha, não aceito viver cá e também não aceito ficar de 3 em 3 horas a alimentar o seu bebê, não aceito. Eu dou-lhe competências para você fazer isso sozinho. E às vezes é coisas tão pequenas que é preciso fazer e tudo flui. Claro. Não, e às vezes... Não é nada complexo, não é? E Quer tu dizer, sentes é tão complexo de sozinha aprender, naquele mas... momento que alguém chega ali e tipo está ali a tocar no teu peito e está-te a mostrar o caminho. Eu acho que tu queres mesmo que aquela pessoa fique ali, tu estás sozinha. Claro que o teu marido está ali, a tua mãe, a família, mas tu estás a viver aquele momento tão tu, que qualquer pessoa que venha e que te traga essa luz, tu queres só mantê-la. Imagina ter uma equipa assim nos hospitais. A diferença abismal que seria na amamentação eu achava em que ia Portugal. ser assim, lá está. Por isso é que eu digo que eu vivia na fantasia. Pois eu achava vivias. que eu ia para o hospital. Mas é por isso que eu disse, não espera isso, não esperem, não vai acontecer. Eu esperava que eu fosse para o hospital e que as pessoas estivessem ali tipo a cuidar de mim, em que eu tivesse uma equipa. Mesmo no hospital privado, reforçando, no hospital privado. Mesmo, sim, eu tive 2 experiências em privado e público e foi igual. Aliás, eu por acaso senti que no público estavam um bocadinho mais preparadas, ajudaram-me imenso com a subida de leite. Mas lá está, eu acho que é um bocado de sorte a pessoa que tu apanhas. O problema é que tu não apanhas uma pessoa. Tu Epá, apanhas... pois, Eu apanhei, exato. sério. Sim. Mas podes apanhar regra, uma que faz a diferença. Em regra, sem sim, a dúvida. cada turno tens uma pessoa diferente e basta uma. Por exemplo, no meu segundo pós-parto, Basta uma. um ser iluminado. Eu não ser neurocompatível. E ela só falou de teorias da maternidade do género. Eu estava na cama do lado, ela estava a apoiar eram 2 senhoras, né? Ela estava a apoiar a senhora do lado e ela dizia: dê muito colinho, dê muita maminha, os bebés precisam disto, eles precisam de se sentir seguros e não sei o quê. Eu abro a cortina, sei lá, olho para a senhora e tipo, algum ser iluminado. Exato. É isto, tem que ser dito. O pai era lindo. Não que assim digam fosse. tipo coisas tipo, tens que pôr uma rotina a um bebê recém-nascido e o bebê deve ficar ali no berço e tudo mais e não deixes tanta mama porque senão o bebê vicia. Eu pensei, uau. Sim, as regras, não é? Das horas, querem. É que no hospital são super incongruentes. Eu acho estranho estas pessoas não se questionarem, porque dizem: o bebê tem que engordar, senão vocês não saem, mas depois o bebê só pode mamar 3 em 3 horas, ou só pode mamar de uma mama. Sim. Eu vi casos de acontecer a mãe estar a amamentar de uma mama, a outra mama estar a arrebentar, a dar biberon com uma mama cheia de leite. Sim, Porquê? Porque não, em cada mamada só podia estar numa mama, não podia para a outra. E eu penso, mas como é que... Errado, olha, 2 mamas, sempre. O que é que se passa aqui? Pode funcionar para uma mãe dar só uma mama, às vezes há bebés que só se alimentam de uma mama, mas oferecemos sempre as 2 mamas, sempre. E outra coisa, os bebés podem ir 1, 2, 3, 4, 5, 6 mamas. A ideia é rotatividade. Os bebés engordam pela quantidade E de a leite que ideia eles também vão é beber. deixar as maminhas vazias, porque não há nada pior do que com um peito cheio ali, sentido. a mulher fica a sentir-se mal, não é? E aquilo que estavas a falar há bocado dos percentis, os percentis também é uma coisa que devia ser abolida no nosso país. Rasga essa folha do boletim. Porque até ainda na gravidez, o meu marido tem 2 metros, não é? Os meus filhos, como é óbvio, são enormes. Sempre tiveram um percentil alto. E na gravidez, o que me chateavam com o percentil... Eu estava grávida exatamente ao mesmo tempo que uma grande amiga minha. E os bebés nasceram com 2 dias de diferença.
E com ela chateavam-lhe exatamente com o oposto. Este bebê está com um percentil muito baixo, porque ela é baixinho, o marido dela é baixinho. Qual é a probabilidade daquele bebê ser muito grande? Não, Lá está, não voltar olham aos para estas coisas, standards. só olham para os números. Os números é o que lhes Olha, interessa. eu diria assim uma coisa. A realidade... Saúde não é igual ao peso. O peso não é igual à saúde, certo? O peso Certo. do bebê, as 20 gramas, não significa que aquele bebê esteja saudável. O que é que vale o bebê aumentar 25 gramas e aumentar uma depressão pós-parto em casa? Exato. Cheio de dramas e o marido tipo já nem aguenta aquele dia coisa e vai. O que é que vale? Não é? O que é que vale tu teres um bebê que tipo, ai não, está a perder, mas tudo o resto flui. O bebê está ótimo, tem uma boa vitalidade, está tudo tranquilo em casa, o bebê faz xixi, faz cocós, mas ok, é um bebê magro, porquê? Porque todos são magros na família. E qual é o problema? Exato. É que depois nós crescemos, é o mesmo bebê que, ai não, tenho que engordar em farda de leite artificial para engordar, porque o leite artificial é que engorda, né? O leite materno não, coitadinho, é super difícil. E depois é um bebê obeso, não é? Tem 5 anos, é obeso, ai não, mas é um grande problema porque está muito pesado. Pois, Às porque vezes eu digo, eu é acho só que se depois vê mais números, não se tarde, vê a criança e em mais si. tarde nós vamos ver as consequências desse, os riscos de obesidade sim, infantil dessa obrigatoriedade de engordar as aumentam crianças nos primeiros meses de vida, não é? imenso. Certo. Pelo leite artificial tu tens aumento de riscos de obesidade, de hipertensão, de diabetes, estas coisas todas introduzidas de forma precoce e muitas das vezes necessariamente por causa do número. Claro. O que é que significa esse número? Qual é a importância desse número? E Desinformação, agora não é? eu digo, Mesmo. balança é só um número. E depois isto começa esta pressão na gravidez, ok? Nós temos que lutar para sair um número ali, para sair um número. É um stress. Olha, eu tive uma consulta agora, o pai mostrou, a menina deles tinha 3 anos, eles tiveram um segundo filho, e ele mostrou-me um histórico diário de um peso. Eles tinham uma balança todos os dias, assim, durante um mês todo. E eu pensei, que drama! Pois. Que drama! Desnecessário. Que drama completamente desnecessário. É. Completamente desnecessário. Por isso é que a consultoria muda tudo, muda estas realidades. E eu às vezes digo, é só um peso. Olha, outra questão, que é o que a Raquel disse. Um bebê vai à balança, sai um número aleatório. E o peso pode ser influenciado por imensas coisas. Um parto cesariana, como tu disseste, um parto cesariana, tu tens muitos mais líquidos, passam para o bebê esses líquidos. Os bebés nascem super inchados, às vezes de partos traumáticos. E depois tens o vernix que pesa. E depois o bebê tem xixi e tem cocós já de reservas. Isto tudo conta e vai para a balança. As balanças têm calibragens diferentes. Exato. Cada balança sai um número. E depois, ok, tudo bem, sai o número da balança. E a Raquel disse, ok, a mama está cheia e estão a dar leite artificial. Pois. Quem vê o peso é uma responsabilidade do profissional de saúde. E o profissional de saúde que sai o número tem que perceber qual é o contexto, o que é que não pode mesmo de todo acontecer e que eu gostaria que seria ideal. Quem olha para o peso tem que olhar para a mãe. Tem que olhar para as mamas da mãe, no mínimo. Sim. Às vezes acontece, olha, mães, eu já encontrei mamas em pedra e as mães a fazer leite artificial porque o bebê perdeu o peso. E eu, isto é de loucos, não é? Não, completamente. Esta mãe está a explodir e está a dar um biberon e a acreditar piamente que o leite dela não é suficiente, bom. que é fraco, não é bom. E o que é que faz aquelas mamas? E o que é que acontece àquela mãe? Olhem para as mães. Claro. Não é para os números. Olhem Mas para eu as acho pessoas. que tu também estás a tocar nesse assunto, que é uma das questões que eu queria fazer, e fazendo um gancho àquilo que a Raquel disse no início, que é, eu acho que falta rede de apoio. Isso é um facto, acho que todas concordamos. Primeiro porque cada um vive no seu apartamento, as famílias estão cada vez mais separadas, isoladas, têm exato. menos interferência, por um lado é positivo, por outro lado não. É possível construir redes de apoio. O que é que era preciso para que isso voltasse a estar da nossa sociedade? Olha, rede de apoio é isto. Por exemplo, eu estou cá hoje por causa de uma rede de apoio, não é? Porque uma doula chamou-me por estar indisponível para apoiar uma mãe, a mãe chamou X e estou cá por causa da rede de apoio. Sim. Como é que se constrói isto? A rede de apoio é construída no pré-parto. Antes de termos o bebê, é pensar, ok, quem é que me pode apoiar nesta função? E até agir, dizer, olha, mãe, quando o bebê nascer, consegues vir cá ajudar-me a cozinhar? E, por exemplo, no segundo filho, eu disse, não, eu preciso de uma empregada para me ajudar aqui na lida da casa, porque é um segundo bebê e eu preciso estar disponível para Sim, o mais também velho. já tens outro Preciso estar disponível, filho, eu preciso de uma rede que me ajude nesta função. Quem é que me pode ajudar, por exemplo, a ir buscar os meus filhos à escola? Ou, por exemplo, levar o meu filho ao parque enquanto eu estou aqui com a bebé? Não é? Quem é a pessoa que, se eu não estiver bem, olha, se eu não estiver com saúde mental, se tu perceberes que eu estou mais em baixo, podes falar com alguém para vir ajudar-me? Eu recebo, o nosso caso foi uma amiga, que olha, eu passo a amiga, né? E disse, olha, ela não está bem, podes vir cá ajudar-me? Procurou na rede de apoio dela alguém que pudesse ajudar a amiga, e é preciso nós termos esta rede de apoio sustentável, preparada, e se as coisas não correrem bem, quem é que nos vai suportar? Eu tenho uma Organizada vizinha antes, ótima, não é? olha, uma vizinha ótima que me ajudou imenso.
Isto, desta vizinhança já não acontece. São coisas que antes aconteciam, e foi o que a Raquel disse. Nós vivíamos em comunidade e hoje estamos cada vez mais isoladas. Esta pandemia então trouxe e a minha bebé é de pandemia, 2 anos e meio, trouxe ainda um isolamento muito maior, as dificuldades são muito maiores. E o que é que acontece? Nós estamos em casa num sentimento de solidão gigante, imenso, e não temos contacto com pessoas que amamentaram, porque esta cultura de desmame veio se enraizando e já não há tanta gente a amamentar na rua e já há outras escolhas e nós estamos muito mais profissionalizadas e estamos muito mais tempo fora e muito mais tempo indisponíveis. Temos que dar Xuxa e temos que dar biberons e temos que dar leite artificial. Sim, a mãe tem que ser produtiva, então também é que eu acho que uma mãe que amamenta não é vista pela sociedade como uma mãe menos produtiva, não é? Menos porque produtiva. ela tem que estar ali disponível para claro. o seu filho e não para o trabalho, para produzir, para... Então, e tens X tempo com pressão, ou 4 ou 5 meses de pressão, ou seja, tu vais te dedicar a isso 4 ou 5 meses e depois prepara-te para voltar, não, percebes? Porque é nós fizemos se a criança precisa de exclusivo até leite 6. materno até aos 6, como é que E a pessoa aos 6 vai trabalhar. Não, aos 5. Até aos 4. Sim, aos sim, aos 4. Ou 5. Ou aos 4, sim, se sim. for 100%, não é? Sim, Porque há sim, pessoas sim. que se calhar não conseguem fazer Fazer com os 80, 83, que claro. agora mudou. Acho que a nova 83, sim. Não, mas agora acho que agora é 90, se não me engano. A nova legislação, lá Sim, dentro sim. de 50 mil cláusulas, mas acho que é 90. De qualquer forma, como é que o governo, o Estado, a sociedade não pensa, pelo menos até aos 6 meses, que a criança precisa exclusivamente de leite materno, como é que uma mãe não pode ficar em casa com o seu filho? Sim, isto a longo prazo, uma criança que é amamentada vai ter menos custos a médio e longo prazo mesmo em termos de saúde, porque a saúde de um bebê amamentado já está mais do que provado que é menos propensa a doenças, é menos Mais propensa a forte. viroses, é uma pessoa muito mais forte em termos de saúde. Sem E a ofensas, relação- e o QI? E o QI? Agora está estudado que os bebés amamentados têm mais QI em relação aos não. Desculpa, é lá. Olha, eu também tive um bebê de leite artificial. Contudo, por aí é a ciência, que tem mais QI, ou seja, tem mais hipóteses no mercado laboral no futuro ter mais oportunidades por terem um coeficiente de inteligência. E eu acho que maior, não é? mais... Vamos à gênese. O que é o normal? É amamentar. Tipo, os mamíferos, nós somos mamíferos. Os mamíferos, os animais na natureza, amamentam. Ninguém vai, uma zebra não vai pedir à girafa para cuidar Para do tomar filho conta. enquanto ela vai ali Caçar. Não, mas é verdade. Portanto, tipo, na minha visão, eu acho que é uma coisa tão natural. Atenção, e acho que isto é importante dizer, eu não sou contra quem decide não amamentar, porque eu acho que é uma decisão muito pessoal. A mulher tem que querer, é uma mudança grande na vida de uma mulher, é em alguns momentos muito limitativo. Tu tens que ficar ali, cuidar do teu filho e realmente é muito agregado a ti. Ali tu podes ter rede de apoio, podes ter a tua mãe, podes ter o teu pai, podes ter o teu marido, podes ter quem for, mas o teu filho precisa de ti. Sim, amamentar não dá para delegar, não é? Não dá para Não dá delegar. para delegar, sim. Portanto, é uma decisão que tens que tomar e que tens que encará-la e nem toda a gente quer e eu não sou Com contra consciência, isso. sim, com consciência, Exatamente. sim. Mas realmente para mim não há nada mais natural do que isso. Para mim não fazia sentido, na minha visão, não fazia sentido dar leite artificial por essa razão mesmo, porque eu acho que é para isso que nós temos 2 peitos, não é? Não sei porque é que nós temos... É natural. É para isso que isso natural. existe. O natural, às vezes nós entendemos que o natural é muito instintivo e às vezes, pronto, às vezes é um bocado desafiante por causa disso. É natural, é QB instintivo, QB de conhecimento, é desafiante, mas é isso. É coisa mais natural. E entender que os bebés querem ser amamentados. Os bebés, eles precisam de ser amamentados. Se eles escolhessem, se nós perguntarmos o que é que tu preferias, filho? Se calhar ser amamentado, não é? Estar no colo da mãe, estar com o cheiro da mãe, estar perto da mãe o tempo todo. Esta é uma realidade que, em regra, nós não estamos preparadas. Às vezes acreditem nisto, às vezes eu digo isto, olha, o sling salvou a minha vida. O sling, ter o meu bebê, carregar o meu bebê permanentemente, e a minha filha era uma bebê de colo, ao contrário do meu filho, que nada a ver, e ensinou-me que era tudo super básico, mamava e ia à vida dele. A minha filha não, ela vivia em mim, vivia no sling e carregava, e foi muito colo, muito mimo, muito pele a pele, muita disponibilidade, sem horários para nada. É o que eu digo, no primeiro filho eu fui enfermeira, tinha acabado o curso, eu era muito formatada, comia 3 em 3 horas, X, tudo guidelines, regras e tudo mais, não fluiu. Na segunda, eu soube ser mãe. Foste mãe. Eu fui mãe. E maternaste, não é? não, esta realidade é uma coisa que
acreditem, às vezes eu falo destas coisas e as pessoas ficam comigo, se é neurocompatível, ficam a olhar para mim com cara, eu sou um ET, percebes? Eu estou a dizer que o teu bebê vai precisar estar contigo 24 sobre 24 horas no teu peito, pele a pele, vai demandar, vai chorar imenso e vai passar pelaquela hora da bruxa e tudo mais, e que agora é tudo cólica. Não, é um bebê que saiu de meio intrauterino, em que tinha tudo para ficar num berço, separado da mãe. E em que tu abanas o rabo, metes ali e tipo, tocas assim no rabinho e a mãe está aqui, a mãe está aqui, a mãe está aqui. Não é isso que ele precisa, não é isso que ele quer, certo? E nada contra consultorias, cada um faz aquilo que entender em relação a Nada sono. contra, eu sou totalmente contra consultorias de sono. Não, é isso. Eu estava há dias a falar disso no meu perfil. Eu não usei. Eu acho que é um processo de desenvolvimento, é uma coisa fisiológica. Eu tenho medo de entrar por aí. Eu sou consultora de amamentação, ok, sou especialista nessa área e trabalho nessa área, eu não trabalho com sono e essas coisas. Eu trabalho, e eu te chamo muito mais estas coisas de neurocompatibilidade, de perceber que temos que entender isto no pré. O nosso bebê vai exigir imenso de nós. Imenso. Eu acho que as pessoas também não ouvem o seu instinto, não é? Eu acho que nós seguimos os guidelines, exatamente, e não ouves o teu instinto, porque se tu seguires o teu instinto, eu não acredito que uma mãe ache que é natural o bebê dormir no berço, por exemplo. A pessoa segue as instruções que lhes vão dando, e a verdade é que as pessoas não acreditam nisto, mas a pessoa está a complicar a própria vida ao afastar o bebê de si, porque o sono vai demorar muito mais tempo a ser regularizado, ou até pode demorar menos, mas aquela criança, a criança que foi afastada e que foi deixada a chorar, vai ser uma criança mais insegura, vai ser uma criança mais apática. Olha, a minha filha numa escola tão cedo, não é? É assim, isso depois também depende de quem é que fica lá com a criança, não é? Mas a minha filha tem 3 anos e dorme comigo e com o meu marido, e é maravilhoso. As pessoas não... Eu tenho pena das pessoas que se privam disto, porque eu juro-te, eu até fico emocionada de pensar, porque de manhã aquele cheirinho, aquele colinho, aquele mamãe, dá-me um abraço, pá, é tão mágico. E o Cláudio, meu marido, ele diz, pá, eu dói-me no coração pensar que os outros pais, que as outras mães não experienciam isto, porque afastam os filhos. Eu não queria muito entrar neste tema do sono, porque Sim, acho que isto é pano para mangas. Não vamos. Exato, não, e temos aqui um episódio quase só disto, Claro, mas eu queria dizer uma coisa só que eu tenho pensado, talvez é um bocado drástico, mas eu vejo que muita gente, por exemplo, dorme com os animais domésticos na cama, não é? O gato, o cão. E como é que tu queres mas que... o bebê não. E afastas mas como é que tu queres que o teu filho durma noutro quarto? Não, e os outros animais dormem com os filhos. Até o gatinho ser independente, ele dorme com a mãe. Sim. Dorme com os irmãos, dormem aninhados. Todos os animais. Portanto, como é que nós, que somos animais, que somos mamíferos, achamos que é diferente? Olha, uma coisa gira. Eu quando estudei aleitamento materno, eu vibro imenso com estas coisas. A constituição do leite materno nos animais é diferente consoante a proximidade da mãe. Por exemplo, o leite materno de uma baleia é muito mais gorduroso, tem muito mais proteínas, porque é suposto que a baleia esteja mais tempo longe da mãe e aguente até voltar. O do macaco é muito semelhante ao nosso leite materno, porque é suposto que o macaco esteja tão próximo da mãe, ali, coladinho. então tem sempre pouca gordura, pouca proteína, porque é suposto que esteja perto. É como nós. O nosso leite materno não é feito para que um bebê esteja longe da mãe. Poderemos, por exemplo, falar do leite artificial, é diferente, não é? E muitas das vezes é esta diferença que dá uma segurança ao pai. Não, mas com o leite artificial dorme mais. Mas é suposto que ele durma menos, porque é suposto que ele se previna da morte súbita, que o sono seja mais leve, que ele desperte frequentemente e que ele esteja connosco e a mamar muito. E como é que eu vou dizer, por exemplo, a minha bebê tem 2 anos e meio amamentada, e como é que eu vou dizer isto? Olha, ela tem despertares frequentes e eu estou lá. E dou mama quando ela desperta frequentemente, não é? E ela passa muito tempo na mesma comigo. Esta variabilidade de sono, de necessidades de alimentação, de picos de crescimento, isto vai demandar sempre. Não é uma coisa muito estanque inicial da idade. Não são robôs, não é? Eu acho que é uma coisa que eu tenho entendido com o meu filho. As crianças não são robóticas e tu não consegues padronizar ao ponto de dizer assim, o meu filho é uma criança que todos os dias dorme bem. Não. É assim como eu, há dias em que eu estou mais ansiosa e durmo menos bem, há dias em que ele dorme maravilhosamente bem, outros em que ele tem despertares noturnos mais frequentes. E é normal, nós não somos robóticos. Nós não temos um chip que liga e desliga, não é? Nós temos emoções, nós temos dias mais difíceis, mais fáceis. No primeiro ano, não é? Dentes a sair, vacinas,
cheiros novos, Aprender a sensações gatinhar. novas. A própria, às vezes penso, tipo, às vezes tem comichão, não é? Nós já estamos super habituados à sensação da comichão. Imagina o que é o bebê sentir comichão pela primeira vez. E pensar, alimentos. oh meu Deus, vou morrer, o que é isto, E não é? alimentos também, tu todos os dias quase estás a provar coisas É novas. isso, Estás a pôr o pezinho sensações. na areia, estás a ver alguém diferente, Sim. tens medo, tens, não é, alegrias. Sim, até sons. Eu no outro dia ouvi um som diferente. A minha casa é só barulhos, né? Ouvi um som diferente e eu fiquei super. "Ah, o que é isto? De onde é que isto vem? Imagina um bebê. Imagina um bebê que tudo é novo, né? Portanto, pá, é perceber. Se por um lado temos uma sociedade que não quer crianças dependentes, que dormem com os pais, que são amamentados até tarde, por outro temos pais super protetores que têm medo que os filhos brinquem na natureza, que brinquem na rua, que se magoem, que caiam. Concordam com esta afirmação? Eu acho que houve uma altura que isso aconteceu mais. Acho que agora, felizmente, as pessoas estão mais a valorizar esse tipo Estão mais abertas. de infância, não é? Estão a surgir várias escolas na floresta, escolas. Rainforest não, Não, Forest Forest School. School, sim. Aham. Escolas desse género para proporcionar até esse tipo de experiências às crianças. Mas ainda é uma minoria, não achas? Ainda, talvez, eu acho que eu vivo um bocadinho numa bolha, não é? Eu sigo pessoas que pensam um bocado como eu e talvez esteja aqui um Sim. bocado a generalizar, mas eu acho que... Não, ainda bem que tu me puxaste para essa bolha. Eu estou sempre a dizer que eu não sei que tipo de mãe é que eu seria se eu não conhecesse a Raquel, porque... Máximo. Lá está, é a história da rede de apoio, mas eu não sei que tipo de mãe eu seria. Eu acho que eu tenho alguma consciência e acho que eu tento fugir um bocadinho àquilo que eu não concordo por instinto. Mas de qualquer forma, se tu não estudares e tu não tiveres estes conhecimentos que vocês têm e não tiveres ninguém ao pé de ti que te diga isto, tu acabas por cair... Sim, porque tens naquilo que é toda o- a gente a dizer, não, tens que fazer assim. Tu pensas, pá, mas não estou Sim, assim Olha, muito uma a delas sentir, é, por mas estão a exemplo, ter o dizer... bebê andar descalço. É uma das coisas. Sim. Teres um bebê descalço, meu Deus, é sempre o drama, porque vai-se constipar e não sei o quê, nem magoa o pé e tudo mais. Isso. Eu desde sempre fiz isso com os meus filhos. Por exemplo, meu filho é bebê e eu levava pela casa e fazia-o tocar em plantas. Só porque sim, só porque para ele sentir o tacto, tocar na areia, para tocar com os pés Sim. na erva, para ter estas sensações desde cedo e esta coisas também do Montessori, ajudou imenso, que os bebés se desenvolvessem. Experiências sensoriais são super importantes para eles, não é? Desde- Isso que, é desde porque eles cedo, conhecem sim. o mundo com os pezinhos, com as mãozinhas, com a boca. É Com a uma boca, parte que é só com a exato, boca, não é? Exato. Mas sim, o meu filho, por exemplo, nós não temos um parque para ele. Ele anda na casa toda. Nós Claro. preparámos a casa. Eu tinha 20 plantas em casa. Agora tenho tipo Sim, 4. eu lembro de dizer, Andy, vais ter que tirar estas plantas. E não, ele depois habitua-se assim, e pá, eu acho que isso não vai acontecer. Eu tenho 4 plantas agora e às vezes vejo uma terrinha fora da planta, pronto, tudo bem, mas a casa está preparada para ele e ele pode andar na casa toda e eu sinto que ainda bem, porque... Disseste uma coisa fundamental, tu preparaste uma casa para um bebê, Exatamente. certo? Não é o contrário, não Sim. é o bebê que vai se adaptar a uma casa. Sim, Como ele há de eu, se adaptar, como eu. não é? Sim, Mas não em Exato, bebê. Exatamente, mas não em bebê. Por isso, Uhum. e é isso. E quando eu digo ter um bebê muda tudo. Muda tudo. Eu não posso Até a ter um decoração. sofá. Eu não posso Até ter um a sofá. decoração. Claro, eu escolhi, olha, mas pá, agora é preto em casa, é escuro. Portificaças e tem Sim. tudo. Vocês Pois. possam imaginar. Nós sabemos que é ter filhos, né? Eu pensei, Claro. não, vou comprar um sofá escuro que eu não me quero chatear. Quis um projeto, quis uma mesa de vidro para a sala giríssima. Andei imenso tempo à procura daquela mesa. Imagina as Funcionou. dedadas. Horrores. Eram as dedadas Yeah. por cima, por baixo da mesa. Eu disse, não quero. Porquê? Porque não serve para eles, percebem? Muda tudo na dinâmica, mas porque a minha visão é centrada neles. Não é o Sim. contrário, não é centrada em mim, nas minhas coisas. Não, é centrada neles sentir. Tem um ambiente propício para o desenvolvimento deles. Não é tudo tentei adaptar com armários baixos para dar alguma autonomia Sim. e deixá-los um bocado explorar todo o meio e tentar que eles sejam autónomos e que tenham algum poder nas decisões que eles podem tomar e respeitar aquilo que eles querem fazer e onde é que eles querem dormir e como é Sim, que e querem. isso não significa que às vezes há a ideia errada de tu adaptas a tua vida à criança e a criança fica inadaptada. Eu acho que não, porque quando tu adaptas e ele tem um ambiente adaptado para ele explora tão mais e tem Sim. tanta liberdade que ele próprio se torna mais Sim, adaptável. tu adaptas claro. ao momento, não é? Não precisas Sim. ter uma casa super adaptada. O meu filho de 8 anos, posso viver numa casa de vidro, que ele é tranquilo, Claro. não vai Sim, eu acho estar... que tudo depende das idades, não é? Sim, ou nas plantas, ele agora quer lá saber das plantas. Eu posso ter todas as plantas que eu quiser, ele agora Exato. não lhes toca. Claro. Mas com um bebê de 1 ano, e eu acho que preparar a casa para o bebê
é fundamental para a tua saúde mental. Para tu não Porque estares tu sempre a passares o dizer. tempo todo a dizer não mexem aí. Exatamente. Pá, é uma canseira que eu penso, pá, mas porquê que as pessoas fazem isto elas próprias? Yeah. Adaptam. Sim, tu disseste tudo agora, que é, eu acho que esta adaptação à tua criança, ao teu filho, é muito mais para tu estares bem do que propriamente para eles estarem bem. Sim, Porque eles estão bem com tudo, E na para a realidade. tua. Não, mais ou menos, porque quando tu tens uma casa pouco adaptada e passas Sim. o dia a gritar, E ele também está o que é que isso sempre a faz? ser... O que é que Sim. isso faz à vinculação também com o teu filho, não é? Sim. Portanto, eu acho que isto é super importante, parece uma coisa básica. Mas ao mesmo tempo, eu acho que as crianças também, eu acho que elas são tão adaptáveis, no sentido em que, mesmo que tu tenhas uma casa e estejas sempre a chateá-los, eles arranjam forma e criativos e vão e fazem. Mas... Limitas é um bocado. Mas aquilo é uma que estás a dizer, limitação. É a liberdade. Tu disseste, é focado na liberdade da criança, não é? Tu limitas sempre. Sim. Depois há outra coisa que eu percebo num segundo, que é a sabedoria de segundo filho, que é. A minha filha não tem nada. A segunda filha, eu olhei para ela e pensei, ao contrário do meu primeiro filho, tinha imensos brinquedos e coisas e parques e espreguiçadeiras, ela não tem nada. Porque eles depois não querem brincar com Ela nada, tinha, quer brinquedos. olha, ela tinha a mim, tinha o meu corpo, que vivia a mim e ela, tinha o sling, que foi super importante para os 4 meses de vida, não é? Depois até íamos comprar uma mochila, depois até nem fluiu. Ela tinha uma espreguiçadeira que uma a madrinha minha tinha oferecido e que ficou lá tipo 2 vezes e não tinha. E eu concluo uma coisa: os bebés precisam de pouquíssimo, mas precisam de nós. E nós é que temos que estar disponíveis para os bebés. Porque eu vejo e tenho o privilégio de entrar em muitas casas e há uma grande preocupação de montar todo um quarto e todo XPTO, com um berço, com coisinhas e um quarto mega decorado. E eu pensei, ele não vai dormir aí, o foco não deve ser este. Eu acho, invistam em consultorias, invistam em apoio pós-parto, invistam em rede de apoio, em tempo de qualidade com os vossos filhos, em atividades que eles gostem, mas é espaço e nós não devíamos focar só nas paredes, não é? Mas no lar, em construção do lar, em construção da vinculação precoce, não é? Sim. Em estar disponível, relação, estas não é? coisas, na relação, isto sim, e no bem-estar de toda a família, porque realmente o bebê, até visitar um berço, meu Deus, até, nós sabemos, até o bebê dormir efetivamente no berço, às vezes dura anos, e a nossa primeira prioridade é fazer um quarto para o nosso bebê, não é? Pois, o bebê ainda não nasceu, Olha, já eu não tem um tenho quarto quarto. para o meu... Não, na realidade Prontas vocês mesmo, não um tenho quarto. perguntem Ah, às pá, mães, é, perguntem Mas às também mães, não como é sinto que é? necessidade. Não sinto Sim. necessidade nenhuma de ter um quarto para eles Ai, neste momento. sim. A Eu minha- vou olha, a minha comprar, filha eu teve- comprei agora uma casa e só tem um quarto. Para nós todos, nós dormimos todos juntos. E nós adoramos. E funciona para nós. E tá Eu tudo super bem. concordo. Acordar a 4 é o sonho. Estás a ver? Às vezes nós acordamos todos juntos na mesma cama e pensei, meu Deus, que máximo é poder tipo, acordar os 4. Tens é que ter uma cama grande. Isso é o mais importante. Sim. Nisso investe. Nisso 2 por investe. 2, 2 Yeah. por 2. E o que é que gostavam que vos tivessem dito sobre a maternidade que não disseram? Eu acho que assim, imagina, tu vives numa que dizem, é tudo um drama e não sei o quê, e tu pensas, não, meu bebê não, vai ser espetacular, vai dormir a noite toda, vai Nós temos sempre uma expectativa, não é? Mesmo que nos contassem tudo, nós não íamos acreditar na coisa. Agora pensar, Sim, o que só é que, quando passas o que é que por me isso, não é? podiam ter dito? Olha, vou dizer, por exemplo, para mim, eu acho que eu gostava de ter tido mais consciência desta parte da amamentação. E eu tive E tu uma tiveste. aula. Gostava de ter feito parte de algum processo de uma amiga, por exemplo, da Raquel, que até já tinha 2 filhos, quem me dera ter estado lá para poder ver as dificuldades daquele momento. Porque eu acho que no momento em que eu tivesse que passar por isso, primeiro, não me ia sentir tão sozinha, ia saber o que é que era e ia estar mais preparada. Eu adorava ter visto mais, depois de adulta, né? Porque eu vi a minha mãe amamentar, mas eu adorava ter visto mais mulheres a amamentar, porque eu acho que tu olhas e não aprendes propriamente tipo caderno e papel, não é? Mas fica gravado, alguma coisa fica gravado na tua cabeça quando tu já vivenciaste aquilo com outras pessoas. E eu acho que sim, há bocado estávamos a falar de rede de apoio, eu acho que a rede de apoio pode passar muito por aí, que é quando a pessoa ainda não tem filhos e sabes que uma amiga tua vai ter filhos, tentar estar mais presente, tentar estar lá. E lembras-te quando tu estavas grávida, uma das nossas amigas também teve um bebê, e eu disse, tenta ir lá, tenta vê-la amamentar. E eu disse, Dani, tenta ir lá. E ela, mas não quero intrometer, não quero entrar. Pois, porque nós estamos na nossa bolha e É achamos isso. que todos têm que estar na sua bolha, E, não é? e podia ser um win-win, porque a mãe que ainda não tem filhos aprende e tem contacto, e a outra mãe tem aquele colo Além de disponível. estares a ajudar a outra pessoa, Estás-te a ajudar estás-te a a ti. ajudar a ti própria. Sim. E reduz muito a solidão Sim. de uma mãe também, não é? Eu lembro-me Sim. quando tu ias à minha casa, era tipo um momento feliz, não é? Sim, é isso. Tu Eu levaste acho que sopa,
Tu e o Cristiano foram lá, comemos no primeiro dia. Não, e isso torna tudo tão mais normal, porque aquele momento parece que nunca vais sair dali, não é? Sim. Aquele primeiras 2 semanas tu pensas, meu Deus, eu nunca mais vou voltar a ser um ser humano normal. Eu acho que o pós-parto pode-se comparar muito à altura do Covid, né? Aquela altura de fim de 2020, nós pensávamos, a vida nunca mais vai ser normal, não é? Nós pensávamos, nunca mais vamos andar sem máscara, nunca mais vamos curtir e sair à noite e estar na boa. E hoje nós olhamos para trás e pensamos, ok, a vida voltou ao normal. Sim. Já todos estamos sem máscara. Eu sentia-me enclausurada em casa. Eu acho que para os homens também terem noção do que é um bocado isso. É aquela fase que tu pensas, não, a minha vida vai ser isto para sempre. É o Covid. E não é. Passado um tempo, as coisas nunca voltam ao que é antes, não é? Mas melhora muito. Sim, concordo. Qual é o impacto de um filho no casal? Vocês que são mães do futuro, que já viram coisas que eu ainda não vi, porque eu só tenho 10 meses. Histórico. Olha, eu adoro falar de homens, adoro falar de pais, adoro. Sabem porquê? Porque ninguém fala. Coitado, nós não falamos praticamente deles, não é? Coitado, o pai. Não, o pai é assim, é um elemento neutro em toda uma dinâmica e o pai é tão essencial. E eu acho que falta paternidade real, acho que a mudança na sociedade tem sido gigante em termos dos pais. Os pais podem fazer parte. Quando tu disseste, o meu marido teve comigo na preparação pré-natal, ótimo, espetacular. Eu acho que nós temos que incluir mais os pais nas coisas, porque os pais estão lá e vivenciam todos os dramas, estão de fora, querem ajudar, não conseguem ajudar e sentem-se frustrados às vezes porque não sabem o que fazer também. Não sabem. Sim. E precisam de ser apoiados e que alguém olhe para eles e tudo mais. E que os tragam, não é? Sim, que os incluam. Muito, porque eles já estão incluídos. Sim. E eles são, eu vejo os pais assim como ele é o guardião daquela dinâmica mãe-bebé. É a pessoa que está com os radares ali. Como é que muda a dinâmica do casal? Muda imenso. E não muda para uma coisa má, mas é uma nova configuração da realidade do casal. As intimidades são diferentes, às vezes. Os momentos de intimidade são em pequenas coisas, são nos cuidados dos bebés, são numa gracinha com o teu filho e vocês conectam-se, olham um para o outro e riem-se imenso. Tu nunca vais conseguir ter a mesma conexão com mais ninguém do que com o pai do teu filho a falar sobre o teu filho. Porque é vosso, não é? Exato, não tem como tu falares daquilo com outra pessoa da mesma forma. Então acho que só isso é tão bonito e não deve ser esquecido. E às vezes as pessoas nesta loucura da rotina, dos problemas das crianças, esquecem-se disso, mas às vezes se tivermos um tempinho para curtir e pensar assim, não, nós tivemos um filho e nós somos um casal e isso é tão fixe, pode melhorar muito a dinâmica também do casal. Sim, importantíssimo é focar também na relação. É uma das coisas que nós erramos muito. E não é por mal, é uma coisa que imagina, nasce um bebê, o foco é todo bebê, ou seja, toda a dinâmica familiar, olhos postos no bebê. E depois é difícil, é um desafio olhar para nós enquanto casal e na nossa identidade. Eu acho que se a base familiar, que é a base, não é? A base familiar estiver bem consolidada e se tivermos foco sempre um no outro, eu acho que toda a dinâmica familiar vai beneficiar, não é? É como eu acho, é muito bom cuidar do nosso bebê, mas quando nós cuidamos de nós, o autocuidado é super diferente, nós estamos a cuidar também daquele bebê. E nós temos que nos priorizar e temos que cuidar de nós para podermos cuidar dos nossos filhos, assim como a nossa relação de casal. E acho coisas fantásticas que às vezes eu digo aos pais nas minhas consultorias reserve, por exemplo, como eu digo, reserve tempo para o filho mais velho. O filho mais velho precisa muito, quando nasce um outro bebê, reserve tempo para o casal. Faça, eu uma vez tive o meu filho, foi a primeira vez que eu saí, ele já estava crescido, já tinha pai 4 anos, eu fiz uma viagem de 5 dias com o meu marido e foi espetacular, ou seja, nós ali renasceu tanta coisa boa e nós íamos só os dois a olhar um para o outro e a curtir e a fazer as nossas coisas sem filhos. Pá, e que máximo é que isso acho que, pronto, é um desafio, mas acho que nós temos que fazer um esforço consciente para estarmos sempre com a E eu não sei se vocês sentem isso, mas por exemplo, às vezes eu e o Nicolas damos um abraço ou damos um beijo à frente do Rio, ele tem 10 meses e ele ri-se. Tipo, ele fica assim. Claro. Eu vejo. É fofo. Imagina uma criança mais velha que já tem muito mais expressão, que já tem muito mais noção do que é que acontece. Eu acho que ver uma felicidade e uma boa ligação entre os pais é algo que te dá muita segurança. Claro. Enquanto criança. Eu acho que é importante também perceber a biologia do nosso corpo depois do parto, isto falando da parte mais sexual, não é? Porque no pós-parto, e principalmente em mães que amamentam, a tua libido desce a pico.
mesmo tu não produzes muco cervical na altura do pós-parto e principalmente enquanto estás a amamentar. E muitas vezes, eu acho que muitos casais acabam por se afastar porque de repente a mulher não tem tanto líbido, o homem fica, o que é que se passa aqui? Ela própria questiona, mas porquê é que eu agora não tenho tanta vontade? E isto é biológico, isto fez parte da nossa evolução enquanto espécie humana. Nós não podíamos estar ocupadas a ter outro bebê quando tínhamos um bebê ainda tão dependente de nós. Portanto, biologicamente nós não estamos logo preparadas para ter para a reprodução. Tens um momento ali de tu retiras-te um bocadinho desta posição de casal, não sim. é? E mesmo de relação sexual, para cuidares da tua cria. Sim, ou seja, eu concordo totalmente com a Susana, não devemos nunca... Claro que o foco é o bebê, não é? É impossível não ser, mas o casal tem que continuar a olhar um para o outro, mas tem que entender que isto é um facto e os médicos, passado 4 semanas, depende do médico, depende do tipo de parto, mas geralmente liberam logo, tipo, estão prontos, e a mulher não está minimamente pronta, nem tem vontade, porque não, biologicamente... Mas eu acho que não são todas, mas eu acho que sim, a maioria... Sim. A maioria. Tanto que tu, enquanto estás a amamentar, muitas vezes nem tens menstruação durante meses. As pessoas ficam anos sem menstruação. Então, exemplo, biologicamente, o corpo não está a pedir... Eu ainda estou a amamentar e a minha libido voltou... Sim, lá está, depende. Rápido. Até antes desses 20, 40 dias... 40 dias? 6 semanas, maravilha. 6 semanas. Sim. Pronto, a minha libido voltou. Mas, por exemplo, na minha gravidez eu tinha 0. Parece que eu tinha um botão... E carregaram-me ali no off e desligou completamente. Na primeira gravidez, no primeiro pós-parto, assim que o médico deu ok, eu pronto, ok, bora lá. Epá, e aquilo... Gostava-me. E muitas vezes pode comprometer até a tua relação, porque tu meio que ficas a duvidar, será que eu ainda gosto desta pessoa? E não tem nada a ver com gostar ou não. Isto é biológico, isto é o nosso corpo a comunicar. Nenhum outro mamífero tem o cio... Enquanto tem bebês, até os bebês serem independentes, não têm cio, não há reprodução. Não há reprodução. Portanto, connosco é mais ou menos a mesma coisa, não é? Mas isso é foco em casal, isso é tudo. Isso é quando tu focas na tua relação, não é? Fala-se abertamente sobre isso. Tu podes falar, não é? Porque só consegues falar destas coisas se estiveres no foco naquela pessoa. O que eu percebo é o pai é sempre está na linha do lado dos fundos. Sim. E também não é olha, mau. Para nós, também não é bom isso, é pôr o pai lá tão longe. Ser mãe é tipo o maior desafio. Tu cuidas de ti, tu cuidas do bebê, tu cuidas da casa, né? Tu cuidas do teu marido, é tudo a exigir tipo de uma pessoa, não é? Tipo, tu tens que dar nestas funções, estas coisas, e é tudo com equilíbrio, não é? Mas tu tens, ok, não, eu preciso, o meu marido também precisa. Ele, quanto ele tem falado disto, quanto é que tem sido pesado para a maternidade para ele e tudo mais. E é muito limitativo pensar que a dinâmica do casal é só sexo, não é? Portanto, há tantas outras coisas. Intimidade, olha, por exemplo, o meu namorado adora massagens e, e tu consegues perfeitamente fazer uma massagem num pós-parto, o teu namorado a ti e tu a ele, que não envolve sexo. E por exemplo, também não tem vontade. Isso é intimidade. Porque a intimidade, há uma nova configuração. É só isso, não deixa de haver intimidade. O que é uma nova configuração? Líbido, ok, temos diminuição da líbido, mas, por exemplo, intimidade é, olha, os miúdos estão a brincar ali no chão e tu estás com o teu marido a cruzarem as pernas e a tocarem-se no sofá, a abraçarem-se, tipo, a beijarem-se, tipo, naquele momento. Tipo, é o teu momento de intimidade, não é? Sim, vocês estão na cama com os 4 e entrelaçam os pés ali no final da cama, tipo, e mantêm-se ali a dormir a noite toda, dão tipo a mão enquanto os miúdos estão... Há uma nova configuração. Há um dia que deixam os miúdos e depois, olha como os miúdos, pode-se dizer, isto é off, mas isto está tudo a ser... Olha, os miúdos estavam na escola e nós, o que é que nós fizemos? Deitámos como adolescentes e ficámos tipo a tarde toda, tipo só no miminho, tipo nós os dois, e os miúdos na escola, pensei, olha, vamos buscá-los mais tarde, porque não tínhamos aquele tempo de casal e nós parecíamos os dois tipo adolescentes, como se não tivéssemos filhos. Mas isso é super verdade, tu voltas a ser um bocado adolescente quando tens filhos, porque parece que estás a tipo, os filhos são os novos pais, do género, eles não podem ver, eles não podem saber, tem que ser quando eles não estão aqui. Exato. Giro. E se o mundo fosse acabar amanhã, qual seria a última coisa que gostavam de fazer com os vossos filhos? Abracinho para mim. Olha, gostaria que não de fazer, mas que ele tivesse a percepção de que ele é muito amado por mim. Às vezes eu pergunto isso aos meus filhos, vocês sentem-se amados? O que é que vocês...
a mãe é boa para vocês? Em que é que eu posso melhorar como mãe para vocês? O que é que seria ideal? Eu gostava de cumprir a minha maternidade nesse sentido, de saber que, enquanto mãe, eu passei um máximo de valores para eles e que eles se sentem muito amados, porque eu acredito que o amor transforma toda a vida da criança, de uma criança e as suas relações futuras, e que ele é muito amado. Acho que sim, mais do que atividades de fazer, era aquilo que eles pudessem sentir através da minha vida. Obrigada, meninas. Obrigada, nós. Agora choramos. Agora choramos todas.